A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 56, nos versículos de 1 a 12. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. É muito importante este versículo, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não aceitam o juízo, o julgamento, a justiça. Não julgueis, tu não podes julgar, Deus é amor. Não julgueis, Deus é misericordioso, não julgueis. Enfim, as pessoas não querem ouvir da justiça e da santidade de Deus. Então aqui está dizendo, que é o Senhor que falou. Assim diz o Senhor, mantenham o direito, quer dizer, julguem, pratiquem, quer dizer, façam justiça. O juízo de Deus, a justiça de Deus, vem sobre os pecadores, a ira de Deus. Por que precisamos de um Salvador? Porque Jesus sofreu, foi moído por nós. Porque a justiça de Deus assim exigia. Tem um vídeo no canal que inclusive está na parte em alta, que é julgar os outros. Temos textos bíblicos que falam sobre o juízo, tanto o juízo de Deus quanto o juízo dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Estudamos que tem uma juíza, Débora, e que Jesus cumpriu a justiça de Deus. E que Deus é o justo juiz, porque não basta ser juiz, tem que ser justo. Então, aqui fala que a salvação de Deus está prestes a vir. E a minha justiça está prestes a se manifestar. O que quer dizer isso? Quer dizer que para haver salvação, para acontecer a salvação, para ocorrer a salvação, para que as pessoas se salvem, tem que ter justiça. Que justiça é essa? Tem que haver perdão dos pecados. As pessoas precisam se negar a si mesmas. É aquela parte do Evangelho que foi dita pela própria boca do Senhor Jesus. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser cristão, quem quiser ser chamado pelo meu nome, tem que se negar. O que é se negar? Negar-se a si mesmo. É renúncia, é sacrifício. É pegar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Então, a salvação vem quando eu abraço esse Senhor Jesus. Quando Ele entra na minha vida, no meu coração, na minha alma, no meu espírito e me transforma. A partir do momento em que eu sou transformada, eu passo a negar-me. Eu quero fazer a vontade de Deus. E aí vem a justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Sabemos que isso é uma profecia que se cumpriu em Cristo, mas se cumpre na vida de cada um de nós diariamente. E me chama muito a atenção, porque assim diz o Senhor. Toda vez que Isaías usa essa expressão, e não só Isaías, como outros profetas, é para deixar bem claro que é sério, é muito sério. Então, não esqueçam de que Deus é amor, claro que Ele é. Que Deus é misericordioso, claro que Ele é. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas nós devemos
manter o que é direito, manter o juízo, manter a justiça, fazer o que é reto. 2. Bem-aventurado quem faz isto. Isto que? Manter o direito, o juízo e a justiça. E aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Aqui é muito importante. Nós não somos legalistas. Nós somos salvos pela graça de Deus. E em Cristo, todos os dias são santos. Nós santificamos a Deus todos os dias. Como o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, nós santificamos o domingo. Mas a palavra de Deus é clara. Tu tem que guardar um dia para o descanso, para a santificação, para não ganhar dinheiro, não trabalhar. Temos vídeo no canal sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos. E sabemos que quando o Senhor Jesus se manifestou, ele teve diversos embates com os judeus, com os fariseus, com os escribas, enfim, com os religiosos. Tu escutou? Os religiosos. Acho que eu vou repetir. Os religiosos da época, por causa do sábado. Então, sábado, para nós, cristãos, é um dia. Porque o Senhor Jesus é Senhor do sábado. O próprio Senhor Jesus falou isso. E ele curou no sábado. E ele fez o bem no sábado. E nós sabemos que vivemos numa sociedade em que as pessoas trabalham em dias bem diferentes. Então, como que tu vai cumprir um mandamento somente ou exclusivamente porque alguém descumpre? Tu entendeu? Eu posso guardar, né, este dia, santificar este dia, porque tem toda uma multidão trabalhando, então descumprindo. Não era assim. Os judeus não eram assim. Paravam. Todo mundo parava. Então, guardar o sábado ou não profanar o sábado era muito importante para o judeu, por contexto histórico, porque queriam ganhar dinheiro o tempo todo, queriam fazer tudo o tempo todo, era uma obsessão. E nós sabemos que no Gênesis está bem claro, 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. A gente estudou a importância da terra descansar, das pessoas descansarem, dos animais descansarem, dos patrões e os empregados descansarem. Enfim, temos vídeos sobre este assunto. Mas é importante tu pensar que todos os mandamentos, eles se cumpriram em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou do peso da lei e nos salvou através da sua graça, através do seu sacrifício. Vimos naquele vídeo do capítulo 53 a obra de Jesus na cruz, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus para nos salvar. Se bastasse guardar o sábado ou os 10 mandamentos, por que Jesus teria que vir? Por que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que Jesus tinha que passar por tudo aquilo que a gente leu no 53? Morreu e ressuscitou. E Jesus falou o quê? Na cruz: está consumado, quer dizer, está feito, está pago. Então, nós somos salvos, por isso guardamos os mandamentos.
Não é porque nós guardamos os mandamentos que seremos salvos. Esse assunto tem bastante conteúdo e bastante vídeo no canal, tá? E aqui deixa bem claro, ó, cometer algum mal significa que tudo se resume em pecar. Então, tu tem que guardar a tua mão de não cometer algum mal. E nós somos pecadores. Pecamos. Não os mesmos pecados, mas pecamos. Perfeitos não somos. Mas Deus quer que nós caminhemos num caminho de perfeição. Que nós venhamos a ser aperfeiçoados. Que a gente ande em santidade, em santificação. 3. Esse assunto é bem polêmico, mas não é para hoje. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Sabe de quem que Deus, que Isaías está falando? De nós, dos gentios, dos outros povos que não são da linhagem, da descendência de Israel. O Senhor Jesus era judeu e ele cumpriu toda a lei e os profetas. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E nós sabemos, até estudamos sobre Ruth, que era uma estrangeira, né? Moabita, que se converteu e foi recebida com todo o amor. Então, o estrangeiro que se unia a Israel, ele era abençoado, honrado. Mas ele se convertia ao judaísmo. Ele reconhecia o Deus de Israel como o único Deus. E havia toda uma questão dos eunucos, porque muitos vinham de toda uma... Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, mas eram usados, para não dizer aquela outra palavra, tá? Que é um assunto bem pesado. E eles se convertem. E eles querem estar com o povo de Deus. Mas muitas coisas, que é a renúncia, são pesadas. Para algumas pessoas é mais fácil. Para outros, é bem pesado. Então, o estrangeiro, ele tinha toda uma carga do paganismo, da cultura, da língua, de tudo que ele vivia na sua nação de origem. E o eunuco, muitas vezes o que fizeram com ele, toda a situação, né? Tudo que ele viu, tudo que ele vivenciou, presenciou. Então eu vejo assim, que são duas questões muito fortes. E aí tá dizendo assim, ó, que o Senhor certamente me excluirá do seu povo, porque a lei era muito rígida. A gente estudou, a gente viu como é que era ali em Deuteronômio, né? Vocês lembram dos primeiros vídeos? E isso não resolvia, porque a gente viu o que aconteceu no deserto. Bastava o juiz morrer, bastava Moisés subir o monte, qualquer coisa, e o povo caía no pecado, caía na impureza, no adultério, na feitiçaria, na idolatria, na murmuração, enfim. E aí aqui está falando de dois pontos muito delicados. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Qual era a marca, vamos dizer, externa do povo de Deus? Guardar o sábado, santificar o sábado, agir de uma forma pública, dando um testemunho a todos de que eles dependiam e confiavam em Deus. Lembra do maná? Tu não podia acumular o maná. O único dia que tu podia colher duplo era na sexta para o sábado, né? Que aí não estragava, lembra? Pois bem,
é esta obediência pública. Então, quando um estrangeiro ou um eunuco fazia isso, ele estava dando um testemunho de conversão. Sabemos que a circuncisão também, né? Que aí já era íntima. E aí era para os homens, para o sexo masculino. Então, era muito importante naquela época o povo de Israel se diferenciar das outras nações. E havia muitos rituais, muitos costumes, muitas práticas que até hoje existem para deixar claro que aquele povo não se contaminava com o outro povo. E a gente viu que isso envolvia alimentação, a proibição do casamento misto, enfim, bastante detalhes que o próprio Deus exigiu. Que esse era o pacto da primeira aliança, da antiga aliança, antes do Senhor Jesus morrer na cruz por cada um de nós. E aí vem uma frase que me quebranta, que me quebra. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Vocês acham que esse nome é um nome da terra? Não. É o teu nome escrito no livro da vida. Não existe nada melhor, nada maior do que a salvação da tua alma, do teu espírito. Nada melhor do que tu ter o teu nome escrito no livro da vida. Tanto que quando a gente se converte, a gente diz: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Me salva, Jesus. Porque todos que encontravam Jesus, todos que encontravam Deus, tinham o seu nome mudado. E Apocalipse diz que nós vamos receber um nome. E quando o Senhor Jesus escreve o nosso nome, é um nome que só Ele sabe. Porque a gente renasceu em Cristo, a gente nasceu de novo. Então, os eunucos sofreram muito na mão de outras pessoas, né? E agora eles estão sendo honrados, estão sendo consolados, confortados, fortalecidos, valorizados por Deus. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí tu pensa assim: mas eu já li isso, eu já ouvi. O próprio Senhor Jesus citou Isaías. Nós também temos vídeo no canal sobre Mateus, e a gente viu o quão dedicado Mateus foi para registrar as profecias, para provar que elas se cumpriram em Cristo. E aqui fala mais uma honra, uma graça, tanto para os estrangeiros quanto para os eunucos, que eles estavam demonstrando, vamos dizer assim, o pacto deles, a conversão deles, a santificação deles. Eles queriam que as pessoas soubessem. Então, eles guardam e eles abraçam a minha aliança. Abraçam, quer dizer, todos estão vendo. Eu sou de Deus. E aí o que Deus diz? Eu vou levar vocês para o meu santo monte. O que quer dizer isso? Tu vai ser salvo. É para a eternidade. Casa de oração, quer dizer, tu vai estar junto comigo. E Deus vai aceitar a tua oração e o teu sacrifício e a tua oferta. E isso é para todos os povos. Então significa que são todos os estrangeiros, todos os eunucos, quer dizer,
todos os feridos, todos os humilhados, todos os maltratados, todos os que têm alguma dor, né? Algum dodói, o Senhor vai nos dar uma alegria eterna. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ele está falando de nós de novo. Nós que não éramos povo, mas nos tornamos povo. Aquele que enxerta, como é que a gente chama? É um enxerto, né? Tu enxerta. Nós fomos enxertados. Vocês todos, os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais fabuloso. Bom, aqui está falando dos religiosos, daqueles que viravam a cara para os estrangeiros, que viravam a cara para os eunucos, para os aleijados. Aquele que diz: tu não pode curar a mão dele, tu não pode curar o paralítico, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Diziam para Jesus que Jesus não podia, que Jesus isso. A religião estava acima do relacionamento. E aqui vem a profecia. Ai de vocês, porque vocês são como cães, são como animais que não percebem, que não amam, que não têm misericórdia. São cegos. A gente também já estudou essa figura dos cães, né? Falam que são preguiçosos, enfim, é só pecado. São gulosos. Ó, seguem o seu próprio caminho. Quer dizer, são soberbos, são egoístas, são gananciosos. Jesus, é muito pecado. Ó, são beberrões. Tem uma aparência, né? Também sepulcros caiados. Então, esse capítulo é um capítulo muito emocionante porque fala da importância do juízo, do acolhimento daquele ou daquela que em qualquer lugar se converte verdadeiramente ao Senhor, não importa a condição que essa pessoa esteja, não importa o que fizeram contigo, nem o que tu fez, o que importa é que tu te converteu do fundo do coração. O que o Senhor nos diz hoje através de Isaías no capítulo 56? O Senhor diz: mantenha o juízo e faça justiça. Aos eunucos que abraçam a minha aliança, darei na minha casa um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que nunca se apagará, e os alegrarei na minha casa de oração. É uma promessa que se cumpre até hoje. Não importa, não importa. O Senhor vai fazer tudo novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.